Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos e eu sou Luciana. Eu vou pedindo a permissão a todos para iniciar a construção do nosso saber integrativo no nosso canal Multiversos Integrativos, tratando hoje da temática do determinismo e da previsibilidade. Nós vamos refletir sobre o que vem a ser estes processos e como o integrativo entende estes processos e o que de conhecimento o integrativo tem a nos oferecer sobre essas questões do determinismo e da previsibilidade. E sejam todos aqui bem-vindos, vamos construir juntos esse saber nesse momento. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, sou psicóloga, epistemóloga, educadora, sou administradora também, e há mais de 15 anos eu trabalho com o integrativo, na psicoterapia, no atendimento clínico em psicologia, através das proposições da psicoterapia integrativa, integrativamente falando, através da minha atuação como educadora de profissionais de saúde em psicoterapia e terapia integrativa, ministrando aulas, também em mentorias para profissionais de saúde, para todo aquele que entende que o integrativo é uma possibilidade muito importante, não só na clínica com as psicoterapias integrativas, mas através das vivências, dos processos de coaching integrativo e no âmbito corporativo, organizacional, através das intervenções, através das palestras, dos workshops, das vivências integrativas, de diversas possibilidades e muitas vezes estratégicas a serem desenvolvidas, a serem realizadas por mim. Então, como podem ver, a minha escolha é por uma vida integrativa. Então, vamos falar sobre o reducionismo e a previsibilidade. A partir da construção do saber integrativo. Nós precisamos entender que desde que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, se manifestou como raça, como potência, na sua capacidade de exercer interferência entre todas as espécies vivas e manifestas num conjunto viável de vida chamado ecossistema em planeta Terra, sempre houve na espécie Homo sapiens sapiens uma predominância de ação e de intervenção por conta de ser a espécie que tem o maior sistema cerebral e o sistema neural periférico, distribuído por todo o corpo entre as espécies vivas, e isso lhe proporcionar capacidade de armazenamento, articulação, evocação, associação de memórias muito mais potente em termos de amplitude de ação e de capacidade de processualidade dentre todas as outras espécies vivas aqui em planeta Terra, no atual momento e em momentos anteriores. E isso é muitas vezes reportado com a capacidade mais ampla de memória reflexiva, ou seja, um aspecto da memória que pode ser facilmente evocado, mas também pode ser organizado e intruir, ou seja, entrar em ação no campo racional e intervir com características de elementos que são advindos de vivências, de experiências anteriores e que estão armazenados, constituindo realidades, constituindo inclusive cenários
com muitos elementos, com muitas conexões, associações daquilo que é contactado na experiência através do que nós chamamos de sistema sensorial, que é composto de 6 sentidos: o tato, a audição, visão, gustação, o olfato e o conjunto da manifestação de todos eles simultaneamente, porque na verdade é assim que o é. Eles não atuam desconectados, a não ser em casos aí específicos, onde há lesão ou interrupção de uma via funcional manifesta na sua originalidade, na sua plenitude, mas contando que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, na nossa inteireza, se manifesta com essa complexidade e com a maior potência física preparada para estabelecer os armazenamentos de dados. Então, é uma espécie com muita potência de ação, de intervenção, de troca, de interatuação, dado a essas características por poder acumular saberes de modo múltiplo e acessá-los facilmente no seu sistema de armazenamento, e isso poupa muita energia, muito movimento, muitos processos diariamente falando, porque eles já são conhecidos e estão disponíveis no nosso aparato racional, e nós, por exemplo, não temos que reiniciar esse processo de aprendizado, podendo destinar a nossa potência energética, os nossos movimentos, os nossos investimentos em outros processos que são novos, que não são conhecidos, porque já temos todo um sistema de memorização mnemônico de conteúdo para aqueles processos que anteriormente já foram vivenciados e simplesmente podem ser evocados, serem intencionadamente acionados aqui no nosso sistema de memorização. E não precisam novamente ser experimentados, serem vivenciados no seu critério de desconhecimento de características, no seu critério de ser novo. Então, toda aquela experiência, toda aquela vivência que já tivemos está disponível para nós acessarmos e vira parâmetro de comparação, de classificação por similaridade, por distinção, por convergência, por divergência, por capacidade associativa, e reduz, né, o nosso dispêndio de energia e de ação de movimento com aquilo que se compara similarmente ao que já está conhecido e armazenado, e, portanto, a solução, ou seja, a atuação, pode ser repetida, pode ser copiada. E aí começam as questões de uma redutibilidade e de uma previsibilidade. Ou seja, como nós temos essa potência toda de armazenar e de intencionalmente acessar e trazer essas informações, esses dados de experiências anteriores para o nosso presente momento, nós podemos também utilizar esses dados como sistema de comparação das suas descrições, das suas características daquela experiência passada em relação à atual experiência que estamos vivendo. E nesse sistema de comparação dessas características, desses elementos, dessa realidade, nós podemos selecionar aquelas que mais se caracterizam, são similares, né, das características da vivência de agora com a vivência passada, e aquelas mais similares podem compor, né, uma inteireza da situação vivenciada presente, viável para que a ação que foi executada na vivência similar passada seja repetida no presente momento, e isso reduz o dispêndio de energia, de envolvimento do sistema, investigando, contactando
e tentando perceber, tentando codificar as características do que está acontecendo no presente momento, e depois de tentando ter contato, descrever e perceber e interpretar aquelas características, que refere-se a compará-las aos nossos sistemas de vivências e caracterizações anteriores de experiências que nós já vivenciamos em momentos passados, e, portanto, associar essas características e então fazer uma tradução, ou seja, atribuir um significado, um sentido, um conceito, uma definição para isso que estamos, ou algumas, né? Na verdade não é uma, mas são algumas definições, alguns conceitos, enfim, descrever e traduzir isso como um sentido, um significado presente e atual do que estamos vivendo, para a partir desta definição atual, definir a nossa ação sobre essa questão, esses elementos presentes na vivência atual. E tudo isso despende muito investimento de energia, despende atuação do nosso aparato sensorial, que conduz informação, que vai ser processada pelo nosso sistema de processamento de dados, nosso sistema chamado sistema nervoso, tanto central quanto periférico, vai evocar as memórias que estão armazenadas de outras experiências, tudo isso vai ser associado, integrado numa tradução, ou seja, num entendimento nosso do que é aquilo que estamos vivenciando, quais são os elementos que manifestam naquilo, naquela inteireza, o que isso articula, contacta e mobiliza as nossas dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, comportamentais, as nossas sensações, no nosso sistema de crenças, o que aquilo traz, nas nossas relações sociais, o que isso articula, no nosso corpo, no nosso aspecto físico, na nossa fisiologia, na nossa bioenergética, o que aquilo mobiliza, enfim, trazer todo esse sistema de conexões. Então, nós vamos ter a possibilidade de fazer escolhas, de tomar decisões dos caminhos de ação que nós podemos produzir, pensando nas diversas alternativas que aquilo que podemos construir, e depois dessas alternativas, aquela que será escolhida ou aquelas que serão escolhidas numa via mais integrativa. E tudo isso despende um movimento da vivência desse ser vivo para mobilizar toda essa processualidade. E então, comparada essa processualidade, né, de um contato integrativo novo com uma que é a simples comparação de algumas características da vivência presente a algumas características de vivências passadas, para que faça a ponte de conexão de evocação da memória da ação passada, para que ela seja oportunamente repetida no momento presente, é um processo mais simplificado, mais reduzido em termos do dispêndio de energia. Ele é mais econômico energeticamente falando, ele também é mais econômico porque ele articula multidimensões mais limitadas, ele trabalha no campo mais racional, de reconhecimento cognoscente de algumas características da situação presente com algumas características do evento passado vivenciado, fazendo a ponte de conexão da memória de ação para aquele evento passado como um caminho, um sinalizador que poupa energia, poupa processo, poupa envolvimento, como mais viável de ser repetido, ou seja, de ser automatizado para uma situação presente. Mas que vale lembrar que não foi contactada na sua inteireza, ela foi reduzida em algumas características que se assemelham com características de vivências passadas. Por isso, o reducionista, num sentido que reduz todo o conhecimento do que se vivencia no presente momento e potencializa a repetição de ações, de atos, de movimentos, de soluções
passadas no presente. E essa repetição pode gerar automatizações. Isso acontecer com tal frequência, esse movimento de desconhecer as características da vivência presente, de se reduzir a alguns elementos que são similares às situações passadas para economia da processualidade, de energia, do investimento nessa investigação do presente e repetição de ações de soluções passadas nesse presente. Esse é um movimento reducionista, é um movimento de poupar, de economizar contato, percepção, conhecimento e envolvimento. E também poupar a energia envolvida na construção de traduções, de associações, de alternativas de ação para a escolha de uma ação ou de algumas ações mais viáveis. Isso que significa o reducionismo. E a previsibilidade? A previsibilidade é um processo, no atual momento, que faz exatamente a eleição de características importantes do evento vivenciado no atual momento, nesse processo de armazenamento dessa experiência, com todas as suas características que são possíveis no nosso sistema sinestésico, que é o conjunto de ação dos nossos sentidos de visão, tato, olfato, gustação, paladar. Esse conjunto nosso aberto à interatuação com o que está externo a nós, forma, né, ele vai formando dados evidenciados para nós, dados de realidade da experiência vivida, que podem ser eleitos como potentes, porque eles, ao serem identificados em situações futuras, eles vão garantir a oportunidade da solução da ação atual ser repetida e gerar economias de uso, de processualidade, de energia do nosso ser, dos nossos sistemas, né? Então, a previsibilidade está associada a essa eleição de características que seriam potencialmente identificadas em outros eventos futuros e vão permitir a ponte de comunicação do movimento da ação atual para ser reproduzida, repetida numa ação futura e, portanto, promover a economia de energia, a economia de processualidade, de ação do nosso ser em situações futuras. Ele também é um processo que vai fazer com que a situação futura, quando for vivenciada, esteja restrita no seu ponto de contato àquelas determinadas características que foram estabelecidas como previsíveis hoje na vivência atual, para facilitar a repetição, a reprodução da ação atual numa situação futura. E aí também, nesse segundo caso da previsibilidade, assim como da redutibilidade, da redução, do reducionismo, não vai envolver o contato do ser humano, do ser vivo inteiro, com a inteireza de todos os outros elementos que estão ali manifestos, presentes naquela vivência. E é exatamente essa redução do contato das inteirezas, entre as inteirezas do ser vivo que está vivendo e dos outros que estão no seu entorno, que se perde a possibilidade de um conhecimento integrativo, de uma ação integrativa, e que também, né, dentro dessa perda do conhecimento da inteireza, do integrativo, do todo, pode-se funcionar, agir, atuar nas imparcialidades que não estejam muito bem conectadas, muito bem encaixadas, e ao invés de gerar as soluções, a assertividade, as ações de inteiro para inteiro, essas parcialidades promoverem falhas, desgastes,
necessidade do que nós chamamos de retrabalho, de novamente ter contato com aquelas vivências, porque a grande maioria dos seus dados de realidade, das suas características, das suas evidências, se mantiveram desconhecidas por escolha, né? Ficaram inconscientemente, ficaram numa processualidade de plano de fundo, segundo plano, ou seja, não foram objeto de uma ação consciente, não foram articulados, então ficaram na dimensão do desconhecimento, para que poucas, né, e certas características que fossem similares e estavam ali identificadas, favorecessem a reprodução, a repetição de ações antigas na atuação presente, no caso do reducionismo, ou se forem em relação ao evento futuro, em uma previsibilidade. E aí deixa-se de viver o todo, deixa-se de viver o inteiro, deixa-se de conhecer as características do todo, e dentre elas podem estar muitos aspectos que sejam importantes, potentes nessa conexão do nosso ser vivo, do nosso ser inteiro, com os outros seres inteiros, e isso mobilizarmos a eventos parciais que são parcialidades disfuncionais, que causam algo que algo que não é potencialmente satisfatório e que causa muitas vezes também degradações, que causa muitas vezes danos, não só a nós, como aos outros inteiros vivos que estão ali naquele processo, naquelas relações, e depois prescindir de novos contatos, de novas ações, de um retrabalho, porque ficou grande parte do que estava sendo vivido, do inteiro da vivência e do inteiro dos elementos que compõem aquela vivência, em desconhecimento, né? Num plano inconsciente por nossa escolha, pelos sistemas de economia de energia, economia de envolvimento, economia de processualidade, descartados, mantidos numa dimensão de inconsciente para sobrevalorizar aquelas características que reduzem o envolvimento, a energia, a processualidade para se viver as inteirezas, e que, portanto, também vão trazer ações, né, quando faz a conexão por repetir, por reproduzir as ações antigas no sistema de economia, de energia, de processualidade, também faz com que essas ações funcionem parcialmente, né? Se conectem nas suas parcialidades e depois demandem novas conexões, novas ações, e também desfavorecem os aprendizados dos aspectos que são novos, porque, por um outro lado, se uma outra dimensão de contato, se analisarmos o reducionismo e a previsibilidade na sua processualidade e em termos de captura, de assimilação de novas possibilidades, novas informações, novas características, novos saberes, eles disfuncionalizam, eles não potencializam, porque nós vamos ficar num ciclo fechado de repetição do conhecido, que são os eventos antigos, né, com soluções antigas a partir de características que são similares do evento atual com eventos passados, ou na eleição de características do evento atual para previsão de eventos futuros. Nós vamos criar um circuito de conhecimento e vamos automatizá-lo, porque isso é automatizado, isso acontece com uma rapidez muito grande, e que vai criando o fechamento para os novos conhecimentos, para as novas características, para contato com algo diferente daquilo que já está estabelecido, e vamos só repetindo as nossas ações, e assim não potencializamos ultrapassar os limites, as fronteiras, desenvolver novas potências, novas habilidades, novos saberes, novos conhecimentos. Nós vamos ficar naquele sistema
fechado, automatizado na repetição, e que, se ele também não conecta com as características atuais e novas, ele vai ficando desatualizado. Ele vai ficando um sistema repetitivo de um passado que também estabelece uma previsão de futuro que não necessariamente conhece as características atuais. E desconhecendo as características atuais, podemos estar então nos fechando em reproduções antigas que ao longo do tempo, se não forem sendo atualizadas, vão se tornando obsoletas, vão se tornando inadequadas. E isso vai gerando cada vez mais disfuncionalidades, insatisfações, problemas e não soluções, não funcionalidades, não descobertas de aspectos novos, não favorece novos aprendizados, não favorece um desenvolvimento progressivo. Então, à luz do integrativo, o reducionismo e a previsibilidade são ações parciais que vão criando desconhecimento, que vão criando barreiras dificultadoras para as novas possibilidades, para se descobrir, para se adquirir, se captar, se assimilar novos conhecimentos, novos dados de realidade. E ao momento que se tem contato, captura e assimila, poder proporcionar as atualizações, as inovações, as novas possibilidades, os novos desafios, as novas questões, as mobilizações para adquirir novos aprendizados, novos movimentos, novos sentimentos, novas relações, ou seja, para tudo que é novo. E nessa inovação, nessa novidade, promovendo novos movimentos, promovendo aberturas e promovendo novos processos a serem conectados, a serem integrados. E no sistema de redução e previsibilidade, a potência ali que é feita de economia se associa a um sistema que se fecha na repetição automatizada que inviabiliza a inovação, o aprendizado e favorece o desconhecimento e provavelmente a desatualização, um descompasso com o que está atualmente ocorrendo e sendo vivenciado, e assim disfuncionalização, inclusive prejuízos, perdas e adoecimentos, enfim, um sistema que não vai promover o contato de uma inteireza ou de algumas inteirezas com outras inteirezas e que, portanto, não vai ter a sua máxima potência ali sendo favorecida. Máxima potência de saber, de criar, de conhecer, de entender, de ultrapassar limites, de estar para além da fronteira, criar novas fronteiras e acabar sempre promovendo a inovação, o desenvolvimento, o conhecimento e o saber, que o integrativo, que o contato de inteiro para inteiro favorece, inclusive potencializando no contato da inteireza a transmutação daquilo que antes era desconhecido, estava na sua fronteira ali do inconsciente, do descontrolado, em um objeto que pode ser estudado e passa a ser caracterizado, investigado, passa a ser associado, se torna consciente e gerador de novos movimentos, de novas ações, de inovações, de criações. No sentido do inteiro para o contato com o inteiro. Se ficarmos reduzidos a parcialidades comparáveis ao passado e sugestionáveis a um futuro previsível, nos fecharemos ao desconhecimento por conta da repetição automatizada das soluções antigas que não vão se atualizando e muito provavelmente vão ficando desconectadas dos eventos atuais e vão causar uma série de dificultadores, incluindo as possibilidades de disfuncionalidade e de adoecimento. Bem, pessoal,
à luz do integrativo, esta é a questão dos processos de reducionismo, previsibilidade, que nós aqui construímos uma reflexão, aos quais eu agradeço profundamente a oportunidade de fazê-lo e de todos que contribuem por esse canal e que estão participando ativamente dele, aos quais eu peço que, se gostaram do vídeo, deem o seu joinha, o seu like, o compartilhe, para aqueles que têm as suas questões, que possam sugerir temas e possam trazer, que elas se manifestem pelo comentário, para que possa eu vir a utilizá-las nos próximos vídeos, e para aqueles que têm gostado do trabalho e se sentem impulsionados a uma vivência integrativa desenvolvida comigo, há o e-mail do nosso contato na descrição do vídeo. Será um grande prazer e uma alegria imensa poder vivenciar esses processos integrativos com quem me procura. Por ora, eu vou agradecendo profundamente a oportunidade de construir esse saber nesse dia e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos. Gratidão profunda, pessoal!